Shalom, shalom, mais uma gravação aqui no seu canal, A Rota da Teologia. Nós vamos agora falar um pouco sobre moral e ética, ética e moral. Não temos como pensar em ética e moral no contexto da filosofia sem não mencionarmos as obras de Platão e Sócrates. Apesar que nós temos que ter a concepção de que Sócrates não escreveu nenhuma obra. Sócrates torna-se conhecido, seus escritos, a partir de Platão. Platão é o intérprete, né? É aquele que traduz, é aquele que apresenta, é aquele que conduz o povo à concepção acadêmica, à compreensão e ao entendimento das posições e postulações de Sócrates. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que pensa, o que propõe Platão dentro do contexto da ética a partir do seu pensamento relacionado com as concepções sociais e éticas gregas, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha aí, vamos pensar um pouquinho sobre Platão. A consciência, porque a ética inicia na consciência, a moral inicia na consciência. A consciência psicológica é a condição necessária, embora insuficiente, da emergência da consciência moral. Então, quer dizer, o que ele quer colocar? Ele quer colocar que, a partir da consciência que nasce dentro do seu fator psicológico, das suas emoções, reações e sentimentos, e nas suas construções de interações, esta é uma condição máter, mas não é a suficiente, não é a preponderante, tá? Para, num fator emergencial, construir essa consciência moral. Por quê? Porque seria pretensioso prometer desvelar o segredo dessa emergência do espírito que relaciona, tá, a sua identidade, seu destino, à situação em que se encontra em cada instante. Tá? Consciência moral significa certa identidade ou certa construção de assunção da identidade em face da responsabilidade e da experiência pessoal em relação com a identidade, os projetos, a exigência social, a construção, o relacionamento, o desenvolvimento, tá? E essa atual queda do sentido de responsabilidade, ela que Kant vai dizer que é algo que surge sem fôlego, sem continuidade, sem propensão de um desenvolvimento, ele vai dizer que isso vai decorrer nas sociedades imaturas de algo que já está decadente, de algo que já está dentro de um contexto de permissividade e impunidade. Então, as questões que levam às práticas da imoralidade, já algo que está latente na sociedade, visível na sociedade, e que vem de uma atual queda que permitiu que ocorra uma permissividade e algo que vai já em transcorrência causar uma impunidade, algo que torna-se latente de uma tal forma que não é mais punível, não é mais censurado, não é mais combatido, confrontado judicialmente até ou juridicamente. Tá? É algo também que nós temos que pensar, que ele fala que a consciência moral e o superego, tá? Que é aquele sentimento que nasce de autoafirmação do ser, não é? De autopressuposição do ser, salientamos o peso dessa irreprimível dimensão ética no equilíbrio psicossomático que estamos examinando. É tão impossível definir o equilíbrio somático humano, independente da psique, de uma psique possuída pela dimensão ética, quando explicar a gênese desse equilíbrio sem aludir ao contexto genérico social. O que ele quer dizer aqui? Que não tem como você definir e compor uma consciência moral a partir somente de um olhar para as reações, intervenções e posições e gestos e olhares e todos os desenvolvimentos somáticos, ou seja, do corpo, do ser na sua vivência, na sua apresentação, na sua interferência espacial. Por quê? Porque consciência moral não é algo espacial,
mas é algo que está inserido a um contexto do que o ser recebe e o ser comunica, o ser reage, o ser vocaboliza através da inserção do que captou e através da transmissão do que já está dentro. E daí ele vai dizer ainda mais à frente que o dever é, antes de tudo, o que pedem os pais, né? Os que os pais, na sua educação familiar, imprimem na criança ou no ser. A autoridade parental dos primeiros educadores, que são os pais, no caso do contexto da educação judaica e grega, ergue-se como protótipo, tá? Insubstituível de toda autoridade e não apenas expressão da pressão social, que já atua sobre a família e que cada novo cidadão deve introjetar. É algo que já vem junto com a construção social, a autoridade parental, a autoridade familiar, a autoridade pai e mãe, daqueles que constroem a formação do ser a partir da educação familiar. Então, a moral é uma construção. A moral é um desenvolvimento na ótica platonista. Tá? E eles vão vamos dizer assim, expandir o nosso pensamento, colocando outras questões aqui que eu quero ainda colocar, como a teoria, tá? Não é duvidosa, concernente à questão do superego e da consciência moral. Ela vai dizer assim, que a consciência moral e o superego traduz o acesso à verdadeira liberdade pela assunção pessoal dos valores que eram implícitos nas regras feitas. Tá? O pacote educacional é descortinado, devidamente analisado e impiedosamente criticado numa célebre obra, As Duas Fontes Consciente e Inconsciente da Vida Moral, do Dr. Rodier, descreveu as oposições entre a pseudo-moral do superego e a moral autêntica da consciência, acesso à racionalidade, à liberdade, por meio da crítica, mas também da compreensão e da similização dos valores éticos. Ele quer dizer o quê? Que os valores éticos não são dissociados. Os valores éticos não estão soltos no ar. Os valores éticos são construção. E algo como construído, não a partir de um pacote educacional, não do pacote formado teoricamente de conceitos que vão sendo introjetados na vida do ser, mas sim de algo que é construindo de uma forma processual através do criticar, do descriticar, do analisar, do infligir e do corrigir para formar a consciência moral do ser e lhe tornar um ser ético, um ser moral. Então, esse pensamento e proposta platonista nos traz um sentimento de entendimento, de concepção e formação do ser muito mais amplo e muito mais ainda expressivo dentro do que nós podemos remeter ao entendimento do ético do ser na concepção platonista.